Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Olá, muito bom dia! A produção de alimentos e a paz no mundo. Embrapa lança livro que discute o papel estratégico do Brasil. O pesquisador Gilmar Renz vem adiantar os detalhes para a gente. Quais as novas tecnologias na produção de ovos para incubação? O médico veterinário Anselmo Micheletti conta tudo para nós. E na previsão do tempo, notícia de tempestade. É a tempestade subtropical Mani que provoca bastante chuva no sudeste. E tem muito mais informação para você, já sabe, né? Fique com a gente. Vamos começar? Agora. A China importou 830 mil toneladas de carnes e miúdos durante o mês de setembro. São 63% a mais que o adquirido no mesmo mês de 2019. Os valores pagos também aumentaram 40,5%. Foram mais de 2 bilhões e 300 mil dólares. Os números foram divulgados pela alfândega chinesa. A carne suína se destaca, é claro, com 380 mil toneladas, o que são 121% a mais que setembro do ano passado. Aqui no Brasil, o custo de produção continua subindo mês a mês. No fechamento de setembro, os índices de frangos e suínos atingiram valores recordes, segundo uma análise da Embrapa. As telas aqui que vão se formar mostram para você e eu analiso junto. Olha só como o ICP aí, que é esse índice da Embrapa, ele só sobe, né, desde o ano passado, aí, nesses últimos 12 meses. Estava com 228 pontos lá em outubro do ano passado. E aí deu uma alavancada aí até abril desse ano, depois estabilizou um pouquinho e depois, olha só, como está inclinada, hein, essa curva. E chegou aos 301 pontos. Nunca tinha passado dos 300 pontos nessa série histórica. Isso significa que mensalmente, de um mês para o outro, subiu aí 6,88%. E no ano subiu 27,44%. Isso com frango, ok? Vamos trocar agora para mostrar com suíno e você vai ver que a situação é bem parecida, inclusive. Custo de produção, então, dos suínos, olha só, também agora, pela primeira vez na série histórica, passou os 300 pontos. No mês, é uma alta de 6,43%. No ano, 25,70%. Só sobe aí, como você pode perceber, a não ser aqui no meio do ano, em junho, baixou um pouquinho, né? Agora vamos ver quanto que a gente está gastando aí para produzir cada quilo do animal, né? Essa conversão aí que é importante. Há um ano, estávamos gastando R$ 2,95 para cada quilo do animal vivo. Agora, R$ 3,90, isso com o frango. Vamos mudar para ver agora com o suíno? Situação aí também parecida, até um pouquinho maior a diferença, veja só. No ano passado, há um ano, R$ 3,96. Agora, R$ 5,37. Vamos à previsão do tempo? Porque tem notícia de tempestade por aí. Será que essa chuva pode alcançar boa parte do Brasil e ajudar a gente para as próximas safras, para termos mais ração? A Kelly Ávila está aqui para contar para a gente. Bom dia, Kelly. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos. Olha só, essa tempestade que está se formando aí vai provocar mais chuva na região sudeste, viu, Pablo? E a gente vai mostrar os mapas justamente para entender um pouquinho da onde vem essas instabilidades. E a gente começa aqui mostrando as áreas de instabilidade na região norte do país, Pablo. Ali a gente tem um pouco mais de nuvens. E aí, por que a gente vai ter um pouco mais de chuva na região sudeste, ó, principalmente em Minas Gerais? Está observando? A gente vai ter aqui uma zona de convergência que vem da região amazônica,
região aqui justamente para o sudeste, formando aqui para a região sudeste e provocando mais chuva, em torno de 100 milímetros, bastante chuva ali, principalmente em Minas Gerais, mas vai pegar também o litoral ali do Rio de Janeiro, Espírito Santo e parte de São Paulo também, do estado de São Paulo, com volumes mais significativos. Vai pegar também um pouco de Mato Grosso do Sul, com até 50 milímetros. Olha aí, anomalia de chuva de 1 a 25 de outubro. É importante para a gente entender aí essa anomalia. A gente continua mostrando, Pablo, ali que na região sul do país, a gente tem algumas regiões que choveu menos de 150 aí que estava esperado em milímetros. Olha aí, de 1 a 25 de outubro. Algumas regiões aí até menos de 10. E aonde que choveu mais? Olha aí, Pablo, que choveu dentro do que estava previsto, acima do zero. Nesses pequenos pontos em azul, pegando ali principalmente a região sudeste e parte ali também de Goiás, mas muito pouco. Então a gente pode observar, Pablo, que a gente teve bastante regiões, várias regiões do país, a gente já mostrou esse mapa de anomalia, mostrando que teve muito menos chuva do que estava esperado aí para outubro. Aí a gente vai avançar um pouquinho para dar uma olhadinha na umidade do solo. Apesar de ter chovido um pouco mais na região sudeste, observe aí que a gente tem pouca chuva, pouca umidade do solo na realidade ainda na região sudeste. Por quê? Porque a gente vem vindo de vários meses aí com pouca chuva. Então a gente ainda tem várias regiões aqui com 10% de umidade. A região sul, como parou de chover agora, mas como choveu um pouco mais antes, que a gente mostrou, aí está positivo. Principalmente no Rio Grande do Sul está um pouco melhor a umidade. E na região norte. Nas demais áreas do país, como um todo, a gente pode observar aí 10, 20%. É importante relembrar que é preciso pelo menos 60% de umidade do solo para garantir as lavouras e para garantir também aí a umidade do solo para o desenvolvimento e também para melhorar um pouco aí as temperaturas. Aí agora vamos falar um pouquinho aqui mais da região sudeste. Tá vendo? Olha, aqui a gente está mostrando que vai ter mais chuva ali na região sudeste, mas olha aí, a umidade ainda está baixa, tá? 10%, que é o que a gente estava ressaltando. E aí agora sim, a gente vai destacar aí, Pablo, agora a questão aí desse ciclone, dessa tempestade subtropical que se chama Mani. Vou explicar o nome Guarani, Pablo, para a gente entender. E geralmente é a Marinha. Como fica ali na região da Marinha, a Marinha é que acaba dando esses nomes aí aos ciclones. É uma tempestade subtropical chamada de Mani, o nome tupi-guarani. E ela vai se formar justamente aqui, por isso vai provocar mais chuva aqui no sudeste, em toda a região sudeste, Espírito Santo, Minas Gerais e também aqui em São Paulo. Por conta, então, desse tempestade subtropical Mani aí, que já está se formando. Então. E olha só, a notícia é que essa chuva continua forte durante o feriado também na região sudeste. Então vai se prolongar essa semana. As temperaturas ficam um pouco mais elevadas, mas tem bastante chuva. Tá certo. Obrigado, então. Obrigada, a gente se vê. Tchau. Até mais. O Brasil é protagonista na produção de alimentos. A distribuição é uma função estratégica, não só de mercado, de renda e também de paz entre as nações, hein? Afinal, quer bem maior que o alimento? A Embrapa lançou, então, um livro que discute essas relações aí. São 40 autores, um deles, o Gilmar Renz, conversa com a gente agora. Está conectado já aqui. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Pablo. Um prazer falar contigo e com todos os ouvintes e telespectadores do seu programa. Obrigado você por ter vindo. Gilmar, por que vocês decidiram aí reunir, né, esses autores, esses pesquisadores com esse conteúdo? O que vocês achavam que estava faltando aí, né, de bibliografia para a gente entender essa importância do Brasil nessa estratégia, né, de ter alimentos para o mundo? Então, Pablo, nas últimas 2 décadas, o Brasil se tornou um grande exportador de alimentos, um protagonista no mercado global. E a gente sempre achava que faltava alguma coisa de conteúdo um pouco mais estratégico, você fazendo um estudo global e também olhando as fragilidades internas, de forma que garanta no futuro a posição privilegiada que o Brasil conquistou a duras penas. Então, a gente tentou reunir um grupo de especialistas, tem grandes nomes aí na relação de autores, né, dos 40 autores que a gente convidou. Entre eles, eu destaco 2 ex-ministros da Agricultura, o Dr. Roberto Rodrigues e o Dr. Alisson Paulinelli. Nós também temos
um ex-embaixador, também ministro, ex-ministro, que é o José Botafogo, além do Eliseu Alves, que já foi presidente da Embrapa, enfim, nós convidamos um super time de especialistas, cada um na sua área, que discutiram uma série de questões internas e externas que a nosso ver, podem garantir a posição que o Brasil conquistou até esse momento como grande produtor e exportador de alimentos para o mundo. Porque não adianta só a gente dizer, né, olha, o mundo precisa de alimento, o Brasil tem aí uma grande oportunidade, pode abastecer, mas não é só comentar sobre isso, né? A gente precisa de uma estratégia, então, para dar conta disso, né? Porque realmente é muita gente que precisa do Brasil e de que forma a gente vai atender, né? Realmente tem que ter uma preparação, inclusive com mão de obra. Você veja bem, o livro foi lançado antes da pandemia, ele foi lançado em outubro, novembro do ano passado, certo? Quer dizer, olha o que aconteceu com a pandemia e a pressão que isso deu na segurança alimentar de todos os países. Quer dizer, a primeira coisa que os países tentaram fazer no mundo é garantir comida para si mesmos e para a sua população. A questão da segurança alimentar é fundamental, todo mundo sabe disso. Então, alguns países que produzem e exportam alguns produtos importantes no mercado internacional, como trigo, por exemplo, num primeiro momento, eles baniram as exportações para garantir a segurança interna da sua população, certo? Uma outra coisa que aconteceu com a pandemia foi que países grandes produtores de alimentos, como é o caso do Brasil, eles mantiveram as exportações, quer dizer, mostrou a dependência que outros países têm em uma coisa, um elemento que é básico, que é comida, que é alimento, e como isso pode ser uma situação vantajosa do ponto de vista geopolítico, certo? Então, num primeiro momento, houve óbvio, um certo um problema nas cadeias globais, aí, houve uma certa interrupção, alguns ajustes, mas no final o comércio internacional de alimentos continua, né? Não no mesmo patamar de antes, ainda tem alguns ajustes, mas demonstrou a importância da soberania alimentar, ou seja, da capacidade que cada país tem de produzir a comida que consome. E você vê que com isso já provocou algumas políticas internas que já vinham em curso. Por exemplo, a União Europeia, ela está muito focada em autossuficiência, porque ela viu que ela não pode depender da boa vontade da exportação de outros países, uma coisa tão fundamental como alimentos, certo? Sim, e mesmo não tendo terras aí, também vão acabar investindo em outros tipos de agro, né? A gente sabe aí como existem na nossa modernidade agora, inclusive fazendas urbanas, gente. Mas é um assunto tão comprido, né, Gilmar? Não dá para falar agora. Obrigado por você ter vindo falar com a gente aqui, dar esse serviço. O livro está no site da Embrapa, então. Obrigadão e um bom trabalho aí para você. Obrigado pela sua oportunidade e um abraço a todos. Sucesso aí com o livro. Até a próxima. Obrigado. E daqui a pouco vamos saber quais são as novas tecnologias que estão sendo instaladas nos incubatórios. Nós vamos conhecer um que é gigante, hein? A Júlia Fabbri foi lá visitar para mostrar pra gente. Mas antes, tem um recado aí direto de uma granja, veja só. Bom dia, eu sou a Janete Meneghina de Prudentópolis, Paraná. Queria mandar um abraço para todos os suinocultores do Brasil. E fiquem ligados que o programa Ligados Integrados volta já. Entre as granjas de matrizes e de corte, há um lugar que nem sempre é muito lembrado, mas é tão importante quanto o incubatório. E hoje em dia eles estão super modernos, hein? Em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, tem um gigante. A repórter Júlia Fabbri foi visitar para mostrar para a gente. Pense em uma maternidade. Certamente você pensou em um ambiente limpo, agradável, mas principalmente monitorado, totalmente controlado.
Agora, vamos voltar para a avicultura. Será que você é capaz de imaginar como funciona um incubatório de ovos? Talvez você não saiba, mas a tecnologia também é indispensável para garantir que os embriões se desenvolvam bem e que os pintinhos nasçam saudáveis. Esse incubatório em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, é assim, moderno, inovador. Para visitar e mostrar para vocês todos os processos, a nossa equipe de reportagem obedeceu às medidas de biosseguridade, tomou banho e vestiu o uniforme higienizado. Cristiano, nós estamos aqui rodeados de ovos. Quantos ovos mais ou menos tem por aqui? Aproximadamente 600 mil ovos. 600 mil ovos recém-botados pelas galinhas nas granjas de matrizes, né? Entre 24 e 48 horas atrás, para ser mais exata. Rapidamente, os ovos botados nas granjas são transferidos para os incubatórios. E aqui ainda não começou o processo de incubação. Não, ainda não. Nós estamos na fase de recebimento e cadastramento desses ovos, né? Todos esses ovos são cadastrados no nosso sistema e também a partir daí nós vamos realizar também monitorias de qualidade desses ovos. Isso é rastreabilidade. Todas as informações são registradas e mantidas. De qual granja os ovos vieram, quando foram botados. E além desse controle da origem dos ovos, eu estou sentindo que aqui está bem friozinho, bem geladinho, apesar da alta temperatura lá fora, característica do Mato Grosso do Sul. Mas aqui está bem geladinho. O controle da temperatura é constante? Sim, o nosso controle aqui é constante. Essa sala é uma sala onde tem temperatura e umidade controlada o tempo todo, justamente para a gente manter essa temperatura ideal que nós queremos antes da gente começar os procedimentos de incubação. Ainda em embriões, o conforto térmico já é garantido graças à tecnologia. Sim. É assim até que todos os processos sejam concluídos. Se eu abrir aqui, o alarme já começa a soar. Isso é uma questão de segurança. O Cristiano vai me ajudar a fechar aqui agora. Desligar o alarme. Estava bem fresquinho, agora aqui a gente já chega a estar com calor, né? Sim, agora nossas máquinas estão aproximadamente 37,4 graus Celsius. Que agora os ovos já estão sendo de fato incubados, a temperatura muda, os pintinhos já estão começando a se desenvolver de fato. Isso aí. Né? É isso aí. Quanto tempo mais ou menos eles vão ficar aqui agora? De 18 a 19 dias. 18 a 19 dias, até nascerem finalmente. Sim. Mas afinal, por que antes do nascimento os pintinhos precisam da temperatura mais quente? Seria para simular como se estivessem na natureza, enfim, Isso sendo mesmo. chocados pela galinha, pela mãe? Isso mesmo, é justamente para simular o que a galinha na natureza, no campo, iria fazer ali, né? Colocar os ovos por debaixo dela ali para estar a temperatura mais quentinha para ajudar nesse desenvolvimento. Por isso que as nossas máquinas são calibradas para essa temperatura. Conforto ali debaixo da asa da mãe, seria Sim. mais ou menos isso, né? Além disso, contamos também com um recurso de viragem. Então, o que acontece? De hora em hora, os nossos ovos eles são virados, né, para o lado direito ou esquerdo também para ajudar nesse desenvolvimento do embrião. Automaticamente também? Sim, automaticamente. Quantos ovos mais ou menos tem aqui nessa sala? Olha, nessa sala aqui, mais de 1 milhão de ovos. Mais de 1 milhão de ovos. Antes de seguirem para a máquina de eclosão, os ovos são vacinados. É isso mesmo que você ouviu. A vacina é injetada no líquido amniótico. A sanidade do embrião começa aqui. Com certeza. Então, quando ele vier a nascer daqui aproximadamente 2 dias, ele já vai estar vacinado. E é uma agulha bem fininha, Sim, né? é uma agulhinha bem fininha, de modo a não quebrar a casca, né, completamente e também não estar prejudicando o pintinho. E é um líquido que foi injetado aqui, ou seja, é como uma vacina de gotinha que a gente toma quando é criança, Isso, né? bem parecida com a de gotinha. Que vacina é essa? Hoje nós estamos vacinando contra as doenças de mareque, gumbouro e bolba. E esse procedimento, ele permite que vários ovos sejam vacinados ao mesmo tempo? Sim, hoje nós vacinamos cerca de 40 mil ovos por hora, né? Contamos com um recurso muito bacana também, que é a máquina que remove os ovos que não possuem embriões viáveis, né? Facilitando e dando muito mais praticidade ao nosso processo.
Ou seja, os ovos que estão aqui antes de serem vacinados tem toda uma seleção antes. Sim, esses ovos agora vão para outras máquinas, né? As máquinas de eclosão. Então lá estamos realmente tendo a certeza que vamos estar levando os embriões viáveis. Ou seja, aqui a gente já está perto do nascimento dos pintinhos. Estamos próximos ao nascimento. E é aqui na sala de eclosão que a mágica acontece. Ó, esse aqui acabou de nascer. É aqui que o ovo vira pinto. Cristiano, com menos de 24 horas, esses pintinhos já seguem para os integrados, né? Isso. A ideia é, quando eles estiverem prontos, já irem imediatamente para os integrados, o quanto antes. Tudo começa por aqui. Isso. Vamos conversar sobre esse assunto com o Anselmo Micheletti, que é médico veterinário. Anselmo, um bom dia para você. Bom dia, tudo bem, Pablo? Tudo tranquilo? Tudo certo, legal que você veio aqui, hein, Anselmo? Que tecnologias, até que o pessoal urbano fica imaginando, eles não imaginam que exista tudo isso, né? O que mais? Queria que você falasse de futuro, a partir daqui, né? O que mais a gente pode esperar aí de tecnologia para se trabalhar com o ovo em um incubatório? Olha, a grande tendência em termos de tecnologia, primeiro é automatizar o máximo possível os processos. Com isso, a gente tem previsibilidade e a gente tem padronização em todos os processos, tá? Normalmente, entre granja e incubatório, uma grande coisa que vem acontecendo, e isso é uma necessidade, é uma das coisas, se eu falar muito a internet das coisas, né? Quer dizer, as comunicações que vão ocorrer entre máquinas, equipamentos, isso vai ajudar bastante, que automaticamente da granja você consiga coletar dados e enviar diretamente ao incubatório. Quer dizer, você consegue fazer com que todos esses grandes sistemas conversem e eles ajudem na previsibilidade e na programação de tudo isso. Uma outra característica é que com esse volume todo de informação que a gente tem, que é grande, conectando tudo isso, você vai ter um negócio que a gente fala muito, todo mundo fala no Big Data. Big Data nada mais é que um volume muito grande de dados que a gente tem. Esse volume de dados permite uma capacidade de análise muito grande e uma previsão para o futuro e um aprender do processo. Quer dizer, o que a gente fala de inteligência artificial, ela sai disso. Você consegue analisar um volume tão grande de dados que você já começa a deixar a tomada de decisão dentro desses sistemas. Certo, falei do pessoal urbano, eu quero também falar do pessoal rural, porque nem todo mundo entende, né, Anselmo? Tem gente que pode ficar se perguntando, mas por que eu preciso dessa informação toda para chocar um ovo? Exatamente, exatamente. Toda essa informação te ajuda na previsão e te ajuda no ganho constante que vai ocorrer. Então, a cada geração, a cada ano, a cada momento, a cada lote, há uma constante evolução dos resultados, uma constante melhoria dos resultados. Isso só é possível obter, analisar e continuar essa melhoria contínua quando você consegue juntar todos esses dados e analisar. Esse é o grande segredo. Melhora para o produtor, porque ele consegue atingir a maior produtividade possível, melhora a rentabilidade, alinha tudo isso e melhor para a empresa e melhor para o consumidor, que consegue um produto com um custo melhor e alinhado com aquilo que ele quer. Ótimo. Agora, dentro dessa cadeia, né, que a gente tem da avicultura, Anselmo, a parte do incubatório, todo o trabalho deles com vacinas e tudo mais, é uma parte muito representativa, posso contar, dentro da cadeia na questão de biossegurança? Perfeito, claro. Eu tenho que garantir a biossegurança desde a granja até o produto final no abatedouro. Então, o incubatório, ele é o elo em que recebe ovos de um volume muito grande de granjas e produtores, concentra esse volume de ovos e distribui os pintinhos para um volume grande de integrados. Então, é um elo muito importante porque, sendo muito bem controlado e atuando, como vocês viram na reportagem, toda a preocupação com biossegurança, toda a preocupação de não levar nenhum tipo de problema, porque todos os ovos passam pelo incubatório e todos os pintinhos nascidos saem de lá. Então, tem uma importância enorme a biossegurança no incubatório.
Tá certo, então. Muito legal sua participação, Selmo. Informações muito boas, objetivas. Um bom trabalho aí para você. Muito obrigado. Sempre que precisar, estamos à disposição. Obrigado você. Um abraço. E o nosso programa fica por aqui hoje, mas a gente se vê sempre, né, no Canal Rural, 11h30 da manhã, e Canal do Criador, às 7 da manhã. Agronegócio, esse é o canal. Tchau, tchau. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.